Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, dia em que nós celebramos a conversão de São Paulo apóstolo. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 até o 18, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados irmãos e irmãs, vamos lá tentar entender então esse texto à luz daquilo que nós estamos celebrando nesta quinta-feira, que é a festa de São Paulo Apóstolo. Talvez a primeira coisa que você deve estar estranhando é porque aqui não fala nada de Paulo, né? É porque Paulo não está dentro do contexto dos evangelhos, porque Paulo não foi testemunha ocular de Jesus. Primeira coisa é essa. Segunda, talvez você estranhou porque aqui fala de 11 discípulos. É porque nós já temos aqui a morte de Judas. Judas já havia traído Jesus. Estamos aqui no final do Evangelho de Marcos. Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte: Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu posso ser muito ousado em dizer isso, mas vou permanecer na ousadia em dizer para vocês que a pessoa que mais compreendeu isso na igreja primitiva foi São Paulo. Não sei se você tem consciência disso, e o livro de Gálatas vai nos mostrar, inclusive tem uma playlist aqui no canal sobre isso, né? Estudando Gálatas versículo a versículo, e também vemos em Atos dos Apóstolos muito disso, que é Paulo quem traz essa reflexão dentro do contexto da igreja primitiva, de que é preciso anunciar para todas as pessoas. Porque antigamente se tinha uma visão de que o evangelho só deveria ser pregado para quem antes fosse judeu. Paulo, inclusive a gente chama ele assim, de apóstolo dos gentios, é aquele que traz uma compreensão diferente. É preciso abrir as portas para todas as pessoas. Então, já quero chamar a atenção de vocês sobre isso. Continuando, o Evangelho também nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. É interessante perceber que Paulo experimentou isso. Paulo conseguiu acreditar, teve fé que era de fato Jesus que estava falando com ele. Ele recebeu o batismo e foi então salvo. Só que depois o Evangelho mostra, né, sobre os sinais que acompanham aqueles que creem em Jesus. Peço desculpas a vocês, mas eu preciso ser sincero. Os nossos irmãos protestantes, e até tem irmãos católicos que tentam seguir muito ao pé da letra a Bíblia, sem entender o contexto, acham que somente se alguma dessas coisas acontecerem aqui, é que nós somos discípulos de fato de Jesus. Então tem pastor aí, ou simulando que toma de fato veneno, por exemplo, e não morre, ou até pode tomar um veneno e daqui a pouco morre de verdade, porque na verdade o texto quer dizer uma outra coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando nós pegamos todo o Evangelho, nós vamos ver que Jesus expulsou demônios, né? Jesus curou pessoas, que o mal diante de Cristo não teve poder. Em resumo é isso. O que o evangelista então quer fazer? Mostrar que aquele que segue Jesus, ele parece com o Mestre. Ele parece com Cristo. Então, em outras palavras, os sinais que acompanham aqueles que são discípulos é parecer com Jesus Cristo. Eis a nossa identidade, né? A minha identidade como discípulo é parecer com Jesus. Em minhas ações, em meu jeito de ser, em meu jeito de tomar decisões, em minha forma de pensar. Então quero convidar você, à luz desse Evangelho, a pensar um pouco. Será que eu estou parecendo com Jesus? Vamos pensar. Quando acontecia uma situação no Evangelho, Jesus agia como? Ele agia assim: eu ajo de modo semelhante. Não é? Como é que seria eu nessa situação? Eu pareço muito o oposto de Cristo, porque se eu estiver parecendo muito o oposto de Jesus, no final das contas eu não sou discípulo de verdade. Eu sou qualquer outra coisa, menos um discípulo. Então quero convidar você a essa reflexão, tá bom? À luz desse Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!